Mudando de assunto, a Embrapa, que promove o Dia de Campo, trouxe uma novidade na cultura do gergelim. Novas cultivares e tecnologias possibilitaram um aumento na produção lá em Tocantins. Quem conta pra gente é Valdinei Sofiati, que é pesquisador da Unidade Algodão e quem organizou o evento numa fazenda onde o cultivo tem se mostrado bastante promissor. É por aí, não é isso? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. É isso mesmo. O Tocantins, há 4 ou 5 anos atrás, não produzia quase nada de gergelim e agora nós temos uma área considerável aqui no estado, desde a safra 2021-22, e ela foi aumentando consideravelmente. Valdinei, e essas novas cultivares, vamos dizer, claro, há todo um melhoramento genético, né? O que foi observado, até por causa, acho que das características da região, né? Que foram levadas em conta aí pelos cientistas, mas o que a gente pode trazer para o nosso público de observação feita e executada ali para que essa semente viesse mais turbinada? Então, a Embrapa, desde 8 anos atrás, desde que eu cheguei aqui no Tocantins, a gente faz pesquisas no sistema de produção e a gente desenvolveu um sistema de produção para o gergelim aqui na região. O gergelim aqui tem um clima muito adequado para o plantio em segunda safra e se adaptou extremamente bem ao estado do Tocantins. Aliado a isso, a Embrapa tem variedades de gergelim. Uma variedade que foi introduzida do Paraguai, foi a que dominou o mercado até a safra passada, ainda ela é a mais plantada, mas uma empresa que é parceira da Embrapa, que é a Atlas, trouxe materiais de Israel e novos materiais estão sendo cultivados, novas variedades, com boas características de produtividade e também com qualidade de grão para exportação. As variedades da Embrapa são boas para exportação também, e também essas variedades da Atlas, que são da empresa Equinon, elas são mais doces. O K3, que era o material mais plantado, ele tem um inconveniente, que são sementes um pouco mais amargas e o mercado internacional paga menos por elas. Que interessante. Agora, eu observei também que, se eu não me engano, foi numa faixa de 20% ali de um terreno, aqui no Cinturão Verde do Distrito Federal, também houve a plantação de gergelim, e ele também se adaptou a essa questão climática, né? A questão do solo. O gergelim vem se despontando, acho que realmente nessa região, devido a esses melhoramentos, devido a essas observâncias dos pesquisadores, né? Sim, o gergelim tem crescido consideravelmente a área, também em Goiás, né, que está aí do lado de Brasília, no Mato Grosso principalmente, no Pará e no Tocantins. E tem alguma coisa também no Maranhão, que planta um pouco de gergelim. Então, essa região do Cerrado, ela tem um clima bem propício para o gergelim e é uma cultura que se adapta muito bem à segunda safra. Então, ele é plantado depois da cultura da soja. Então, primeiro você planta a soja, você colhe a soja, e depois você planta o gergelim. Geralmente, o gergelim é plantado numa safrinha mais tardia. Quando acaba a janela do plantio do milho, os produtores optam por gergelim, ou feijão calpi, feijão mungo, ou sorgo, que são culturas de ciclo mais curto, que se adaptam mais ao plantio tardio. E o gergelim tem crescido consideravelmente a área. Se eu não me engano, realmente, essa propriedade fez ali já no término ali da questão do milho, né, da cultura do milho, e aí aproveitou esse espaço para fazer essa experiência e tinha dado certo. O produtor estava super feliz realmente pelo volume, né, que foi visto após ali um certo crescimento das plantas. Justamente, a gente tem, vamos dizer assim, um destaque nessa produção e também lá fora já ligaram as antenas para o nosso gergelim, né? A gente também tem tido um bom volume de exportação, né? Sim, o Brasil agora passou a ser um bom exportador de gergelim e nós somos um exportador confiável, porque tem outros países que produzem gergelim, como o Sudão, por exemplo, que no passado estava em guerra civil,
O nosso gergelim é todo ele mecanizado, né? Todo ele plantado e colhido mecanicamente, adaptado às tecnologias da cultura da soja. Então, isso faz com que o nosso gergelim seja... porque no Sudão e grandes países produtores é tudo plantado manualmente, tem problema de contaminação até na hora do batimento. Na hora de tirar a sementinha das cápsulas, teve lotes nos anos anteriores que chegaram até a indústria europeia contaminados, e coisa que no Brasil não tem esse problema. Nós não temos guerra civil, nós somos um fornecedor constante. E a partir do ano passado também foi formado um acordo com a China e nós podemos exportar para a China. Olha aí, mercado exterior fixo, né? E com certeza com muitos negócios. Agora, nesse dia de campo, sem dúvida que eu acho um projeto incrível da Embrapa de levar até certas propriedades, chamar produtores da região para ter aquele longo debate. É uma aula, né? Assim, realmente. Eu acho que surgiu, então, essa questão de afastar pragas, doenças. O gergelim tem facilidade de talvez ser contaminado, de sofrer danos por causa desses invasores? Então, o gergelim é como uma cultura como as demais. Ele é uma cultura que vem de regiões semiáridas, então ele tem uma boa resistência à falta de água, né, que ocorre no final da estação chuvosa, por isso que ele tem se adaptado muito bem ao plantio de safrinha. Mas ele também precisa de controle de pragas quando elas ocorrem algumas lagartas, que eventualmente não é muito comum a infestação, mas ocorrem. Então tem que ser combatidas. Tem doenças que ocorrem, que atacam a cultura do gergelim, então o produtor tem que ficar atento, monitorar, fazer a aplicação de fungicida. E nós temos pesquisas nesse aspecto, avaliando eficiência de fungicida, avaliando a época de aplicação, identificamos as doenças que apareceram na região e estamos desenvolvendo um manejo para isso. Então, isso é mostrado no dia de campo, nós fizemos no dia de campo do ano passado, esse ano também, 2 dias de campo com uma participação bem expressiva do produtor, na faixa de 150 a 200 produtores se reuniram tanto no ano passado quanto nesse ano, para ver os resultados das nossas pesquisas da Embrapa, das novas variedades que estão chegando ao mercado, e também da potencialidade que as empresas que compram gergelim e exportam podem oferecer para o produtor, tá? Então, é uma cultura que tem se adaptado muito bem e ainda tem uma comercialização garantida via contratos com as exportadoras. Isso é muito importante para o produtor, porque ele tem uma previsibilidade de quanto ele vai ganhar pelo quilo do gergelim se ele produzir o gergelim. Pois é, Valdinei, justamente o produtor já tem, eu acho que, ficado atento a essa questão, tanto de plantio, né, de cultivo, né, a questão de como ela é resistente, e como você disse, a questão da água. Então, aproveita-se muito. Eu acho que essas novas cultivares também ficaram bastante atentas a essa questão de mudanças climáticas, uma garantia maior para o produtor nesses momentos de variedades tão absurdas, né? Sim, as variedades que chegam ao mercado, geralmente elas passam por vários testes e elas têm que ter um bom desempenho agronômico nessas condições, né? Um bom desempenho de produtividade nessas condições que muitas vezes são bem severas. Aqui no estado do Tocantins, assim como Mato Grosso, nós temos temperaturas bastante altas, coisa que o gergelim gosta, mas às vezes com essa temperatura alta, a evaporação de água é muito elevada também e nem sempre você tem uma quantidade de umidade adequada no solo. E o gergelim tem que ser mostrado uma cultura bem resiliente que consegue produzir com pouca água no solo. Então é uma cultura bem interessante para o plantio de safrinha tardio. Com certeza a gente vai acompanhar novos desenvolvimentos. O gergelim está ficando cada vez mais, acho que interiorizado no nosso país, né? Levando, então, realmente essa experiência tecnológica da modificação genética, e isso tem evoluído bastante. Quero agradecer muito sua participação aqui com a gente, trazendo essa novidade, essa boa notícia, e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado e a gente está à disposição. É isso, valeu, obrigado, até a próxima oportunidade.